Olá, meu nome é Cláudia Erber e este é o podcast Olhos no Mar. No primeiro episódio do nosso podcast Olhos no Mar, vamos embarcar nas histórias de Daiane Anzolin, bióloga e líder de equipe de monitoramento acústico passivo e observação visual de cetáceos a bordo de navios em vários mares do mundo. Olá, Daiane, é uma honra ter você abrindo o nosso podcast. Sua paixão pelos bichos e comprometimento com o trabalho são uma inspiração. Por favor, compartilhe quem você é e onde você está neste momento. Olá, Claudinha. Oi, pessoal. A honra é minha de poder compartilhar um pouco dessa jornada no mar. Eu vim de Vacaria, do Rio Grande do Sul, uma cidade aqui, né, no interior do Rio Grande do Sul, sem litoral, e fui estudar em Itajaí, e hoje em dia eu moro na Polônia, na Cracóvia. No momento estou embarcada no mar Mediterrâneo. Saímos de Malta, agora estamos próximos ao Egito. Eu estou num navio chamado Ranfur Hyperion, trabalhando como observadora de bordo e fazendo monitoramento acústico também. Muito interessante. Então, nesse teu projeto, você está trabalhando com os dois, o monitoramento acústico e visual. Você gosta dessa dinâmica? Eu gosto muito, eu acho que elas se completam bastante, assim. Eu adoro a parte do monitoramento acústico, eu acho que é uma ferramenta incrível, é uma paixão que eu tenho por estudar o som, né, que esses animais emitem. É uma digamos, uma área em aprendizado ainda, né, para muitas pessoas, está sempre estudando, se atualizando em relação ao software que a gente usa, mas eu gosto muito também dessa parte mais aberta, mais na área externa mesmo do navio, vendo os animais ou vendo o oceano. Eu acho que é o perfil do trabalho que eu mais gosto, assim. Eu acho que eles se completam muito, fazer o visual e o acústico. E conta para os nossos ouvintes como foram seus primeiros dias como observadora de mamíferos marinhos, como a sua carreira mudou e cresceu com o tempo. A primeira vez que eu trabalhei com um mamífero marinho foi em 2003, logo que eu entrei na faculdade. Eu fui fazer um monitoramento num ponto fixo lá em Itajaí, que era um farol que fica na entrada da barra da praia de Atalaia. Eu comecei sendo orientada pelo professor André Barreto, que foi, assim, acho que o grande professor que me ensinou, assim, que me deu a base de conhecimento dos mamíferos aquáticos, um profissional excelente. E a gente começou fazendo monitoramento numa época que os golfinhos não estavam lá, não tinham avistagem. Então, foram meses indo todas as tardes para o farol, para o ponto fixo, esperando, aguardando e não tendo nenhum registro, até que eles começaram a aparecer, eram golfinhos nariz de garrafa, e foi onde eu comecei a aprender. Foi a primeira vez que eu vi um golfinho na vida e comecei a aprender sobre comportamento, sobre o tamanho do grupo, sobre distribuição. E isso foi 2003, 2005. Eu consegui fazer um estágio no projeto Peixe Boi, que foi um aprendizado incrível. Foi a primeira vez que eu saí do sul do Brasil, né? Fui para o Nordeste, então teve todo esse aprendizado, essa bagagem cultural mesmo. E o estágio é numa comunidade de pescador, e é uma comunidade de pescadores que é bem isolada, assim. Então teve um aprendizado muito em relação ao cultural, a parte social e a parte da biologia mesmo com o peixe-boi. Nesse estágio, eu era responsável por acompanhar o animal que tinha sido reintroduzido, o peixe-boi chamado Chuchu, que é cheio de história. A gente fazia o monitoramento dele através da telemetria. E depois desse estágio, eu consegui fazer estágio. Em 2006, eu fui para o Baleia Jubarte, na Bahia, em Caravelas, que foi a primeira vez embarcada, onde a gente ia para fazer o monitoramento das baleias próximo ao arquipélago de Abrolhos. Foi um semestre inteiro de estágio, foi uma experiência incrível. E com essa participação do projeto Baleia Jubarte, eu consegui também fazer uma parceria que acabou gerando a minha monografia, que era, né, com análise de pele, análise histológica de estrutura de epiderme de baleia jubarte e dos golfinhos que a gente encontrava em Itajaí, encalhados também.
E depois disso, me formei. Me formei em 2007, saí um tempo para aprender inglês e para fazer estágio fora. E quando eu retornei, comecei a trabalhar como observadora de bordo. Fiz um trabalho com o baleia de Bart, aí parei para fazer o mestrado, que foi com peixe-boi. E depois disso, entrei na indústria de óleo e gás em 2011. Fiz um embarque meio que experimental numa plataforma para ver como seria. E nisso estou aqui até hoje, fazendo embarque em navio sísmico, plataforma e projetos de pesquisa. Muita coisa. Quantos anos que você já está na área dos cetáceos como um todo? Olha, dos cetáceos, bom, a primeira vez foi em 2003, então aí vão 20 anos, nessas horas que a gente percebe, né? 20 anos. Nossa, é muita história para contar. E como é que foi esse teu mestrado com peixe-boi? Foi especificamente com o quê? Como é que era o seu trabalho? Com o peixe-boi, a gente fez um trabalho que foi bastante interessante, que era com contaminantes em animais vivos. Então, a gente coletava o sangue, né? Os veterinários coletavam o sangue dos peixe-bois e a gente fazia análise de metais pesados, organoclorados e trabalhando com biomarcadores também, que era para tentar entender como esses contaminantes prejudicavam a saúde do animal, né, falando de forma mais simples, assim. E foi um mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco, com uma parceria com a USP e com a UFSC. Então, eu coletava as análises e fiz o mestrado lá, porém analisava nas outras universidades, porque onde o equipamento era disponível. Foi uma área bem diferente da que eu estou agora, né? Que era essa parte mais química, assim, mais fisiológica. Eu adorei, foi um grande aprendizado, mas depois do mestrado acabei indo para os embarques e para a bioacústica. E você acha que esse trabalho, esse background mais acadêmico, te ajudou, te facilitou de alguma forma no trabalho já offshore, embarcada como consultora técnica? Eu acho que sim, Claudinho. Eu acho que assim, não necessariamente o observador de bordo tem que ter esse background, mas no meu caso, eu acho que auxiliou bastante em relação primeiro, ao conhecimento prévio, né, das espécies e de como era a vida embarcada. Mas, de certa forma, essa curiosidade, é quase uma sementinha, né, que implanta na gente, assim, de olhar além do trabalho e ver sempre um potencial a mais de possível estudo ou pesquisa, não só a mitigação que a gente faz a bordo. Isso mesmo. Então compartilha com a gente uma história sobre o trabalho que você está realizando, como é que você protege os animais no ambiente offshore da sísmica. Bom, aqui no offshore tem várias, dependendo do país que a gente trabalha, são diferentes as guidelines que a gente usa, né? São diferentes regras que são aplicadas. Então, alguns países são mais rígidos, outros não. O Brasil é um país que tem umas regras assim bem complexas e bem rígidas. É muito mais rígido do que a grande maioria dos outros países. Acho que é entre os mais rígidos do mundo, né? Talvez junto com a Austrália, Nova Zelândia. E então a gente para a operação quando os animais se aproximam, a gente faz um atraso da atividade, se os animais estão próximos. São várias regras a serem aplicadas. Tem uma experiência que me marcou assim, e que, inclusive, eu cheguei nesse navio agora, encontrei uma pessoa que trabalhou lá, um estrangeiro que trabalhava naquele navio sísmico, e a primeira coisa que ele falou, nossa, você lembra daquele dia? Eu falei, lembro, porque a gente parou a atividade, né, ou atrasou a atividade no meu shift, quando eu estava trabalhando 7 vezes. Então, durante toda essa noite que seria, né, atividade sísmica, não teve nenhuma produção, porque aconteceu que os animais tinham um grupo de golfinho, eles se aproximaram, eu solicitei a parada de canhão, e durante todas as noites eles ficaram próximos do navio, acompanhando o navio. Às vezes eles saíam, mas voltavam em seguida. Então, 7 vezes foi feita a aplicação né, das regras de mitigação, e foi uma experiência, assim, interessante, mas bastante estressante também, porque ao mesmo tempo que tem toda aquela alegria de estar ouvindo os golfinhos e, né, maravilhoso, tem toda uma equipe por trás disso, aguardando você dar, digamos que o alvará, né, a possibilidade, né,
é liberar a operação para ser restabelecida. Quando os chefes da operação acordaram na manhã e perceberam que não tinha tido produção durante a noite toda, foi muito estressante, assim, foi um momento da minha carreira que eu tive que me impor profissionalmente de uma forma bem direta, porque, assim, houve até meio que uma tentativa de, sabe, de diminuir o nosso trabalho, assim, né, de dizer que isso era um absurdo, que a quantidade de dinheiro que estavam gastando e tudo mais. Então, foi um momento que eu me senti orgulhosa por ser a profissional que eu sou, aguentar uma noite inteira com toda essa pressão e muito ciente do que eu estava fazendo e das regras que estavam sendo aplicadas, mas ao mesmo tempo bem desafiadora por ter todo esse outro lado de pressão, né, colocado em cima da nossa posição a bordo. Mas é isso, eu realmente exerci 7 vezes em uma noite a mitigação que a gente vem aqui para fazer. Acho que essa experiência é mais marcante. É desafiador, mas é o trabalho, né, então, assim, tem toda a parte boa, que é estar no mar, que é ver os bichos, que é protegê-los, e tem a parte que é estressante, porque vai contra a produção sísmica. E pegando esse gancho, então, dessas pressões que é viver no navio, com espaço confinado, trabalhando em turnos, às vezes numa equipe que não é tão fluida, podemos dizer assim, em termos de comunicação. Como é que você se defende nessas situações mais desafiadoras como mulher e ambientalista? Durante todos esses anos foram realmente assim anos de muito aprendizado, né? A gente pega tanto a equipe ambiental, às vezes que não é a melhor equipe, tem pessoas que não estão dispostas a colaborar ou fazer o que a gente veio aqui fazer, como a equipe sísmica também. Então, a forma que eu encontrei para me proteger como mulher e ambientalista, eu sou muito profissional aqui no navio. A gente entra no navio e a gente não tem, apesar de a gente sair do nosso horário de trabalho, né? Eu agora estou de folga, mas se eu sair da minha cabine, eu estou convivendo com todo mundo do trabalho. Então, eu adquiri esse modo, assim, eu quase visto uma armadura para vir a bordo. Eu fico muito mais séria do que eu sou na minha vida normal, em casa, porque eu acho que é uma forma que eu encontrei mais fácil de ser respeitado já inicialmente como profissional. Mas o que eu mais me agarro é, eu sou muito profissional em relação ao que eu estou fazendo. Eu estudo muito as regras que vão ser aplicadas, estudo muito o que eu tenho que fazer nesse navio, com essa regra, nessa área, quais animais eu tenho que encontrar, né, eu teria a possibilidade de encontrar, e ligo um modo profissional que é bem rígido, assim, no sentido de não abrir nenhuma exceção, sabe? Tem um exemplo que é bem fácil de entender, a gente tem que ter 30 minutos de silêncio, nenhuma avistagem ou nenhuma detecção acústica antes de começar a atividade, e 30 minutos são 30 minutos. 30 não pode ser 29, porque às vezes acontece que o pessoal, né, na sísmica ou calcula errado, eles pedem, não tem como fazer agora. Não, são 30 minutos. E isso dificulta um pouco a parte pessoal, porque, né, eles te veem como uma pessoa, às vezes, mais caxias ou mais inflexível, mas isso te dá um respaldo que aconteça o que acontecer a bordo, você tem um respaldo profissional que ninguém pode dizer nada. Ninguém pode apontar nada em relação a tudo que você fez, desde que você esteja muito ciente e muito rígido. A forma, assim, como mulher, logo que eu comecei a embarcar, eu era muito mais simpática, né? Conversava mais, eu era mais Daiane que eu sou. Porém, eu aprendi que isso é uma mistura, a gente tem uma mistura de culturas diferentes no navio. A gente, infelizmente, trabalha num ambiente extremamente machista ainda, né? Geralmente, numa equipe de 60 homens, 2 ou 3 mulheres, a proporção é muito diferente, ainda não é um ambiente que é justo para uma mulher trabalhar, a gente não vê mulheres capitãs ou mulheres chefes coordenando atividade sísmica. Eu vou para um lado muito mais sério, assim, não dou abertura, porque eu acho que
tanto essa diferença cultural pode confundir essa amizade, ou esse sorriso, ou essa simpatia, como também podem ter pessoas que querem tirar proveito, sabe, disso. Por realmente, assim, na vida offshore é um pouco complicado, porque a mulher algumas vezes é julgada por, ou é muito emocionada, ou é muito, né, às vezes a gente levanta o mesmo ponto que qualquer outro homem levantaria, mas sempre tem essa pegada, às vezes, um pouco, não, ela não está num dia bem, num dia bom, ela está desequilibrada. Coisas que acontecem em várias outras áreas, a gente sabe, como mulher, mas o offshore, a gente tem que se proteger, eu acho, ainda mais, sabe? Porque é muito difícil a gente poder se posicionar sem ser julgado. Então, a forma que eu encontrei para me defender dessas duas questões que não deveria, né, trabalhar com a parte ambiental e ser mulher, deveria ser algo simplesmente no mesmo patamar de qualquer outra posição a bordo, mas infelizmente ele não é. Então eu vou muito para isso. A parte fico mais séria e me apego muito à parte profissional. Ali, ouvintes, super dica da Daiane para a gente poder manter o profissionalismo a bordo. Primeiro é saber o que você está fazendo muito bem, tá bem com essa informação, qual é o guia, como é que você vai, com quem você vai falar, fazer os treinamentos com a equipe sísmica antes, porque aí não tem surpresa, eles sabem que você está ali, eles sabem como é que você vai fazer o seu trabalho conjuntamente com eles. E, infelizmente, como mulher, a gente tem que ter sempre essa postura mais profissional, às vezes não sorri tanto como a gente é acostumada, para dar esse distanciamento, né? Então, são coisas que a gente vive no ambiente offshore, um pouco mais intenso do que outros ambientes profissionais, até pelo fato, como a Daiane falou, de estar numa tripulação de 50, 60 homens, apenas com 2, 3 mulheres, por um longo período de tempo, né? Então, essa questão do confinamento e o longo período de tempo afastado faz com que a nossa situação de gênero fique um pouco mais sensível nesse ambiente profissional. Mas nós estamos conquistando os nossos espaços e eu percebo, né, mais de 20 anos trabalhando offshore, que a coisa está mudando, que a gente está tendo cada vez mais mulheres em outras áreas que não sejam só ambientais, né, como navegadoras, imediatas, e isso eu sinto que é um progresso. Eu também sinto isso, eu sinto um respeito maior, sabe? Quando eu penso nos meus embarques em 2011, 2012, e agora ficou muito mais fácil, assim, a gente tem mais um respaldo, e eu acho que a gente tem um apoio de terra também. Eu comecei a ver que tem muitos escritórios, às vezes cartazes, às vezes e-mail informativo, falando exatamente desse tema, assim. Então, realmente está ficando mais fácil e é uma coisa que até atrasada, né? A gente tem que comemorar isso hoje em dia, mas sim, está caminhando, graças a Deus, para uma igualdade cada vez mais. Isso aí. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o seu trabalho, a sua rotina de observadora de mamíferos marinhos, vamos focar um pouco na parte lúdica, no mar, as suas belezas. Compartilha com a gente, por favor, a sua experiência mais emocionante como observadora de mamífero marinho. Eu tenho algumas coisas na memória, assim, né, que ficam para sempre. Às vezes eu até sonho, assim, com essas memórias. Mas tem uma que foi, acho que em 2018, eu estava num projeto de pesquisa no sul do Brasil, e estava num embarque que faz a telemetria, né, que faz a marcação dos cetáceos, com tags, entre outras atividades. Teve um dia que a gente encontrou duas baleias-fim e o barco se aproximou para fazer as atividades. Eu nunca tinha visto uma baleia-fim de perto, né? A gente, quando trabalha principalmente na sísmica, a gente vê um borrifo de longe, às vezes vê uma dorsal e está comemorando loucamente, né? Então, nesse dia, eu vi a baleia, eram duas baleias fins, aproximaram, e elas eram muito curiosas. E teve uma delas que se aproximou, assim, ela borrifou tipo na gente, sabe? Sentiu o borrifo, sentiu o vapor vindo da baleia, sentiu o cheiro da baleia, que foi incrível. E ela ficou
muito tempo, assim, ao redor. E eu lembro, assim, de ela, quando ela levantava para borrifar, eu lembro, assim, a quantidade de água escorrendo na cabeça dela, assim, pelas laterais, parecia uma cachoeira lateral, assim, no dorso, e a cabeça dela é uma coisa, ela é plana, né? Então eu lembro que ficava tipo um bolsão de água, assim. Essa imagem parece que ficou em câmera lenta na minha cabeça. Parece que eu ainda consigo ver essa água escorrendo no dorso. E teve um momento que foi incrível, que ela nadou de lado, assim, e olhou pra gente. Então foi a primeira vez que eu vi um olho de uma baleia viva de tão perto, assim. E é um olho, assim, que é um olho misterioso, né? A baleia tem um olhar meio triste. E ela ficou assim, ela olhou pra gente, eu tava, tipo, na borda da embarcação, comecei a dar tchau, enlouquecida. A gente, nessas horas a gente não, né? Parece que vem uma coisa assim, não fica muito no lógico. E eu me emocionei muito porque eu tive a sensação que ela viu a gente e eu acho que isso muda tudo, assim. Nesse momento não existe mais nem assim aquela parte só de trabalho. Essa troca de olhar é uma coisa surreal, assim, de explicar, porque a gente está sempre observando eles, mas ver que eles observaram, né, que eles viram a gente, que ela teve uma curiosidade, um animal que a gente sabe tão pouco em relação ao comportamento, né, aprendendo muita coisa sobre distribuição, tudo, entendendo, sim, um pouquinho dessa espécie, se aproximar e ter curiosidade, ficar ao redor, assim, da nossa embarcação, sem demonstrar medo ou fuga, foi incrível. Essa memória, assim, esse olhar, eu já sonhei com isso e às vezes, até às vezes quando eu estou um pouco triste ou um pouco cansada, eu penso nisso e eu me emociono. Foi uma coisa incrível, assim, na minha vida. Nossa, emocionante essa história. Eu consegui ver aqui o olho da baleia, a baleia, essa aguinha, né, sobre o animal. É muito emocionante e eu acho que realmente é uma história linda para contar para os nossos ouvintes, porque é você observar e ser observada pelo bicho, né? E é uma coisa assim tão única, ainda mais um bicho tão grande quanto uma baleia-pinto. Que bacana. E qual se você tivesse que escolher uma espécie, qual seria a sua espécie favorita? Difícil. Essa é uma pergunta difícil, né? A gente é bem apaixonada pelos bichos, mas eu tenho um que é o meu amorzinho do mar, que eu achei ele muito diferente, que é o Grampus, né? O Grampus griseus, que é o golfinho de riso. Eu acho ele muito diferente em tudo, assim. A vocalização dele é diferente, assim. É um animal que a gente começou a ouvir nesse projeto de pesquisa, começou a encontrar coisas características, mas fisicamente ele é meio redondo, ele é branco, ele é cinza, ele tem alguns riscos. E eu sempre falo que, para mim, ele é o senhorzinho do mar. Ele é um senhor careca, com aquela cabecinha redonda, curioso, que aparece. Eu acho aquele animal, assim, fenomenal. Não tem nada parecido com Grampus. Então, ele tá ali no meu top, tirando, claro, a baleia jubarte, acho que é uma coisa que, né, tem um comportamento tão complexo e vocalização tão complexa que eu acho que parece que ela nem entra na disputa, porque ela é muito surreal, mas o Grampus, para mim, é com certeza o meu preferido. Agora você falando do Grampus, eu lembro daquela avistagem que a gente fez, avistagem e gravação acústica, e você empolgadíssimo, olha aqui, Claudinha, aqui tem uns pontinhos, só esse animal produz esse tipo de emissão sonora. Muito legal, eles são espetaculares e com certeza, como você falou, eles são muito diferentes, né? Você vê um Grampus, não tem dúvida. E o filhotinho? Que é aquele monstrinho. É muito fofo, muito legal. Agora conta pra gente, sobre, assim, a música que te inspira, tanto quanto você está no mar, ou quando você está em terra, você ouça essa música e você se transporte para o mar de novo. Tem alguma música que você mantenha na sua playlist de MMO? Eu tenho muito as músicas do embarque, assim, né? Tenho músicas que marcam embarques específicos. Então, às vezes eu até tô em casa, assim, eu ouço essa música e me remete a um embarque
porque tem essa coisa de ficar marcado. Mas tem uma música que ela faz muito sentido para mim quando eu estou embarcada, e ela nunca saiu da minha playlist. Eu ouvi ela a primeira vez em 2006, lá no Projeto Baleia de Bart, e até hoje, naquela época, né, acho que a gente ouvia fita, sabe? Depois tinha uma fita no barco, e depois tinha pendrive e tudo mais, mas hoje, até hoje, ela tá ali, que é do Novos Baianos, O Mistério do Planeta. Porque a letra... Primeiro, o mistério do planeta em si já me remete ao oceano, porque eu acho que o oceano é um dos grandes mistérios do planeta. Mas como a gente fica, às vezes, embarcado e, às vezes, tem muito conflito, assim, de ter que ser mais séria, de, sabe, ter que se impor, de não ser uma pessoa tão, como posso dizer assim, a nossa profissão vai de encontro à profissão deles, assim, aos interesses, digamos. Então, às vezes tem muito conflito. Essa música, quando eu ouço ela olhando para o mar, a letra faz muito sentido, porque ela fala isso, de ir mostrando como a gente é né, vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Porque é isso, eu acho que a gente está aqui, a gente vai mostrando como a gente é, vai indo até onde a gente pode. E tem uma parte que ela fala muito das trocas, que a gente deixa um pouquinho e pega um pouquinho, e eu acho que isso é muito o que acontece assim no mar. A gente embarcou junto, eu peguei um pouco de Claudinha, deixei meu pouquinho para Cláudia, e assim é a troca que a gente vai fazendo e vai construindo. E tem uma parte também que ela fala que, apesar de tudo, não esqueça, né, que eu sou um moleque do Brasil. Isso, eu acho que em vários momentos que eu tava assim me sentindo, nossa, sabe, como é difícil, como eu sou, sei lá, tem que ser mais Caxias, mais carrancuda, às vezes no navio. Então, às vezes eu tava lá fora ouvindo e pensava, tá, ainda é a Dai, que é brincalhona, que é a moleca que tá ali dentro, que tá aqui fazendo o que é preciso ser feito nesse momento. É uma coisa muito pessoal, assim, eu acho que essa música, ela faz sentido para mim, na minha vivência, e quando eu tô embarcada. Ela sempre, acho que vai estar na minha playlist para sempre, é quase um remedinho que eu tenho, assim, quando tá difícil ouvir ela. Sem dúvida, a música é a cura. E essa música ela é muito alto astral e é muito bacana que ela te remete às suas raízes, né? Aquilo que você é, por que que você tá ali, o que que você acredita e que mesmo com a sua armadura de profissional, você tá ali porque você é apaixonada pelos mistérios do planeta, que são, né, os nossos animais queridos, eles ainda são esse mistério. Eu acho que é uma das grandes magias da nossa profissão, é que a gente ainda tem tanto para desvendar. Além dessa situação que você vivenciou, né, das 7 paradas e passar uma noite inteira sem produção, ter que manter a sua postura profissional bem rígida, apesar da pressão. Conta pra gente uma outra situação que você considere como a mais desafiadora durante esse período que você está embarcando aqui nos mares, tanto Brasil, internacional. É, a experiência mais desafiadora, com certeza, foi na época do Covid, porque a gente embarcou no início de fevereiro, na costa do Brasil, e aí chegou o Covid no Brasil, né? Depois do carnaval, começaram aquele boom de casos. Nessa época não tinha teste, não tinha vacina, e a gente foi ficando no navio, porque as empresas não queriam correr o risco de trazer ninguém a bordo. Então, a gente foi ficando por uma crew change, foi ficando na próxima, acabou que a gente ficou mais de 4 meses a bordo, naquela situação de muita insegurança, pessoas perdendo familiares. Uma moça que é tarifeira no navio, a mãe dela faleceu, ela é das Filipinas, ela morava nas Filipinas, não conseguiu voltar para casa. Eu perdi o meu sogro nessa época, foi muito triste para todo mundo, assim, todo mundo estava, né, toda a tripulação estava nervosa, ninguém sabia direito, a gente ia acompanhando as notícias conforme chegavam. E depois de 4 meses, que a gente estava muito cansado, até fisicamente, né, porque no navio não existe um dia de descanso, então são 4 meses trabalhando todos os dias. Quando a gente foi para casa, foi um impacto, porque a gente não viveu aquele momento de começar uma quarentena, né?
e vendo as coisas gradual, vendo assim como foi o progresso de tudo, máscaras, né, luva. A gente entrou no navio com uma vida normal e saiu com o aeroporto deserto, usando 3 máscaras, luvas. Foi caótico, foi em junho de 2020, quando a gente desembarcou. Esse foi o maior desafio, assim. Eu acho que, na verdade, para quase toda a tripulação, é muita insegurança e muito é os ossos do ofício, né? A gente, ao mesmo tempo que estava a nossa bolha aqui de segurança, não estávamos contaminados, a gente não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, assim. Foi bem estressante. Foi, acho que, o pior embarque que eu já fiz. Ai, com certeza, essa questão da Covid foi muito impactante. Eu também, eu fui embarcar, era para eu ficar tipo uma semana no hotel, já tinham começado a quarentena, foi em março, e aí acabei ficando 2 semanas num quarto, depois eu embarquei sem primeira vez na vida de embarcar sem saber quando é que eu ia desembarcar, e fiquei 100 dias também no navio. Foi muito complicado, foi muita perda, muito estressante, eu acho que para o mundo todo, e para quem estava embarcado e não conseguia sair, por mais que a gente ame o trabalho, a gente quer voltar sempre para casa, né, você tem aquela data, daqui a 5 semanas, então tem esse efeito psicológico, e como você falou, não tem descanso, não tem sábado, não tem domingo, né, a gente tem que trabalhar 12 horas por dia. É, imagino que não tenha sido fácil, ainda bem que passou. Daiane, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, o que você está fazendo, como é que pode te contactar? Você tem algum link, algum site para os nossos ouvintes? Eu tenho um grupo de estudo com 2 amigos meus que chama-se Ocean Whispers, onde a gente está trabalhando dados acústicos que a gente coleta, principalmente offshore, em navio sísmico, e a gente está conseguindo linkar com a parte de pesquisa. Então, hoje em dia a gente tem trabalho em andamento com descrição do som de cianobridanenses, né, que é uma espécie de golfinho, juntamente com 2 outras instituições no Brasil, com a universidade. E esse grupo, eu posso deixar o link, né, que é o Ocean Whispers, quem quiser contactar por lá e entender mais também como é possível fazer esse link entre esses 2 mundos, né, o mundo offshore e a área de pesquisa. A gente está bem aberto para conversar e responder. E eu posso deixar também meu LinkedIn, qualquer rede social para o pessoal contactar. Eu gosto muito de compartilhar e ajudar, porque eu acho que a nossa área precisa de gente motivada. Então, qualquer pessoa que entre em contato, que tenha motivação, que queira vir participar, fazer parte dessa equipe, de levar o trabalho a sério e ter essa oportunidade incrível que é, né? A gente está aqui no meio do mar vendo coisas que a maioria das pessoas nunca vão ter a oportunidade de ver. Então, acho que quando a pessoa tem esse clique, desperta o interesse, eu estou sempre de braços abertos para ajudar no que for preciso. Então, a gente pode deixar o link na descrição do episódio, né? Com certeza, vamos deixar o link. E olha, caros ouvintes, que oportunidade bacana, porque além de ser uma super profissional a bordo, a Daiane participa desse grupo de estudos que está publicando dados que são produzidos a bordo. Então, isso também é um futuro que você pode, tendo interesse, gostando de estudar muito, porque não é fácil, a bioacústica ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, mas esse é um exemplo, a Ocean Whispers é um exemplo de profissionais que trabalham embarcado e que são tão apaixonados e envolvidos com o trabalho deles, que eles querem estar criando novos conhecimentos. Então, não percam essa oportunidade de contactar a nossa Diana Zolini. E, Daiane, agora sim, para fechar o nosso episódio, que foi muito interessante, eu gostaria de saber se você tem alguma sugestão, alguma outra coisa que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos ouvintes.
Eu acho que, assim, uma coisa que tem acontecido bastante ultimamente, que eu acho que é muito importante, e principalmente as mulheres que estão chegando, né, para essa vida a bordo, é que as mulheres se unam e se protejam, assim. Nós somos a minoria e eu tenho amigas maravilhosas que eu conheci no mundo offshore, e eu acho que essa conexão, ela nos ajuda muito, assim. O embarque, ele tem todo esse lado mais custoso, né, um pouco mais difícil, mas é uma coisa incrível. A gente está aqui partilhando experiências, está vendo animais incríveis que, às vezes, como pesquisadora, não é fácil, né, a gente conseguir uma oportunidade no embarque, num navio de pesquisa. Então, essa área do offshore, ela tem todo esse leque de oportunidades, e como eu falei antes desse grupo de estudo, ele veio a partir disso, a partir de um bom posicionamento offshore que abriu portas para uma parceria que, né, possibilita hoje em dia esse uso para fins científicos. Então, acho que a principal dica é: quem quer começar, se prepara bastante, não deixa passar nenhuma oportunidade, sabe? Estuda, cursos, trabalho voluntário, participação em congresso. Congresso é sempre uma oportunidade de conhecer gente, sabe? Não adianta só a gente sentar e assistir, a gente tem que dar a cara, tem que ir atrás, tem que fazer essa rede de contato, conversar, ter ideia, expor. Eu acho que é isso, é não ter medo, porque sentado e só mandando currículo, na verdade, a oportunidade, assim, ela fica menor. Quando a gente corre atrás, a gente se dedica e se joga sem ter medo e sempre se levando muito a sério o trabalho, eu acho que tipo, não ter erro, assim. As mulheres, esse mercado precisa de mulheres guerreiras, dedicadas, e precisa muito que as mulheres se unam também. Eu acho que isso é uma coisa que cada vez está acontecendo mais, e é um caminho sem erros. Eu acho que esse é o nosso mundo ideal, nós nos protegendo. Super dica, concordo. Eu também, assim, né? A nossa amizade, ela começou no mar e é muito legal a gente encontrar pessoas tão diferentes e tão com o mesmo sonho, com a mesma paixão. É muito enriquecedor e essa questão também do perseverar. Porque o começo de uma carreira não é fácil, mas é nesse momento que a gente está com todo o gás e a gente tem que manter esse gás o tempo todo, se relacionar com as pessoas da melhor forma possível, para ser lembrado como aquela pessoa que sabe as leis, aquela pessoa que está lá todo dia de manhã cedinho na hora certa, que não atrasa, que é uma pessoa que é comunicativa também, que consegue desenvolver o trabalho minimizando o estresse a bordo. Isso é muito importante para o nosso meio. Então, é com muita alegria que a gente vai deixar a Daiane a navegar aí nos mares do Mediterrâneo, com os olhos no mar e ouvidos na água, para proteger as baleias e golfinhos. E nós vamos colocar uma nova rota na nossa bússola. Próxima parada nos mares do Brasil com a bióloga Andréia Cordeiro. Fiquem conectados. Mês que vem tem mais. Obrigada, Daiane.